Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Roberto Rodrigues, para uma intervenção, tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, o agendamento requerido pelo PCP relativo aos processos de expropriação na região autónoma, face quer ao número de pessoas envolvidas, quer também por causa da morosidade que se conhece sobre estes processos, merecem, como é óbvio, a nossa concordância na sua discussão. Desde 2003 que o CDS, nesta Casa, pela voz dos seus deputados, tem vindo a levantar este problema que hoje, em 2013, passado 10 anos, continua, infelizmente. Para nós, os governos devem ser os primeiros a respeitar e a fazer cumprir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Em democracia, o respeito pelo consagrado na nossa Constituição deve ser um princípio básico a cumprir por quem governa, mas infelizmente na região, sobre esta matéria, é frequente ouvir falar de muitas situações de abuso e de desrespeito pelos direitos por parte de quem exerce os poderes públicos. Isto acontece porque, na verdade, temos uma justiça que, por norma, é morosa, permitindo assim que quem governa abuse dos seus poderes. Os cidadãos, quando recorrem à justiça para fazer valer os seus direitos, são confrontados com uma justiça que não resolve em tempo útil e permite a usurpação da propriedade privada, e isso para nós merece toda a nossa censura. Como sabemos, na Madeira a propriedade é extremamente repartida. Muitos imóveis não se encontram registados e a forma como muitas expropriações se processam originaram enormes dificuldades e conflitos que quase sempre prejudicaram os cidadãos envolvidos. Tudo porque quem governa não cumpre em rigor com o Código das Expropriações, observando princípios importantes de justiça, igualdade, proporcionalidade, imparcialidade, em especial a boa-fé. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, toda a gente sabe que uma grande parte destes princípios têm sido pura e simplesmente ignorados. São inúmeros os casos do uso e abuso de declaração de utilidade pública com caráter de urgência, sendo a exceção a regra. Tudo isto tem provocado, como já referi, um prejuízo para os cidadãos, mas também ao interesse público, que em alguns casos não chega a ser concretizado por causa de ações que penalizam a iniciativa pública interposta por quem se sente lesado. Muitos exemplos poderiam ser aqui enumerados, mas o tempo seria insuficiente. São conhecidas as fracas indemnizações pagas aos expropriados, são também conhecidas as pressões e, em alguns casos, as coações feitas aos proprietários para a cedência das suas propriedades, existindo situações gravíssimas de invasão de propriedade sem que os seus legítimos donos fossem sequer informados da expropriação. Em democracia, o bem comum deve sobrepor ao interesse particular, sendo igualmente certo que, num Estado de Direito, a propriedade privada deve também ser respeitada e garantida. E isso, na Madeira, nem sempre é assim. Infelizmente, o Governo Regional tem sido célere a expropriar, mas lento, muito lento a pagar. Inclusive, existe um sentido por parte de muitos cidadãos lesados de terem sido expoliados dos seus bens, o que acentua o descrédito pelas instituições e pela própria lei. Como referi no início, o CDS, desde 2003, tem proposto nesta Casa a criação na Madeira de um gabinete de apoio ao expropriado no âmbito da Administração Pública Regional. Infelizmente, a maioria do PSD tem vindo ao longo das várias legislaturas rejeitado esta proposta que visa fornecer aos cidadãos todos os necessários esclarecimentos e informações sobre os seus processos e sobre os seus direitos. O Gabinete de Apoio aos Expropriados, sugerido pelo CDS, tem na prática um alcance maior que a criação de uma comissão técnica independente aqui proposta pelo PCP, pois permite ir mais além na análise da situação das expropriações nesta região, permitindo dar apoio direto e gratuito aos cidadãos envolvidos. Facilitaria a regularização matricial e registral dos imóveis a expropriar, que muitas vezes entravam o processo e, finalmente, poderia, na fase de negociação, ser extremamente útil, intercedendo pelos interesses dos cidadãos expropriados. Assim sendo, Sr. Presidente e senhoras deputados, o CDS está de acordo com os princípios que norteiam a proposta de decreto legislativo regional do PCP, discordando da forma como este partido pretende resolver este importante problema, pois, na prática, ficaria aquém de o fazer. Pela nossa parte, há total abertura para a aprovação deste diploma,
esperando que em sede de comissão especializada se possa proceder ao melhoramento do mesmo, permitindo assim que o mesmo seja de facto útil para a resolução de um problema antigo. Portanto, quero deixar claro que se não se resolver este problema, não será por causa do CDS. Este assunto, desde sempre, mereceu a nossa maior atenção. Tenho dito.